Olá pessoal, hoje a gente vai começar aí o tópico de integral, né? Hoje vamos falar sobre integração indefinida, mais para frente a gente vai ver a integração definida, né? Vocês vão ver que isso aí tem a ver com derivada, né? Essa relação aí entre derivada, né, que é lá aquele problema da reta tangente, e a integral, né, que a gente vai ver que é um problema de cálculo de área também. Essa relação entre essas duas coisas, a integral e derivada, que deu origem ao cálculo, né, do jeito que a gente conhece hoje, né? Lá bem antigamente, o pessoal conseguiu entender essa relação, né? Antigamente calculava-se integral sem saber nada sobre derivada, né? Vocês vão ver mais para frente o que é isso que eu estou falando, quando a gente chegar lá em integral definida. Primeiro a gente vai ver integral indefinida, né? Vai ver os métodos de cálculo de integral, né? Método de substituição simples, método de integração por parte, método de substituição trigonométrica, método de fração parcial. Aí depois a gente vai entrar nos problemas que envolvem integração definida, mais especificamente problemas para cálculo de área, tá? Tá aqui, ó. A gente vai falar primeiro de primitivas, né? Mas vocês vão ver que isso aí tem tudo a ver com integral, como a gente está falando aqui, né? É um problema, né? O problema é encontrar uma função f maiúscula, né? Fzão aqui, cuja derivada é uma função conhecida f, né? Se a função f existir, a gente vai chamar ela de antiderivada de f, ou primitiva de f, né? São dois nomes aí que vocês vão encontrar aí nos livros, né? Então tá aqui a definição. Uma função f zona é denominada uma primitiva de fzinho num intervalo i se f' de x igual a f de x para todo x em i. Então, o problema é o seguinte, né? Dado uma função f, né? Qual que é a função que se eu derivar, qual que é a função f, né? Se eu derivar da f. Esse é o problema, tá? Então, a gente vai chamar essa f aí, esse fzão aí de primitiva de f. Então, pensa sempre assim, qual função f zona que se eu derivar eu chego na f, tá? Então, a f vai ser dado, você vai descobrir a f zona, tá? Esse é o problema, tá? Então aqui é aquilo que eu já falei em várias aulas, né? Quem entendeu bem derivação, né? Entendeu aquelas várias regras lá de derivação, quem já viu todas as aulas aí, né? Derivada do quociente, do produto, regra da cadeia, regra da potência generalizada, potenciação, regra de derivação logarítmica. Quem viu essas coisas todas aí, entendeu razoavelmente bem, os primeiros exemplos de encontrar primitiva, vocês vão ver que é fácil, né? Aqui, ó, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Essa é a nossa fzinha, né? A gente tem que descobrir a f zona, né? A gente tem que descobrir o f maiúsculo, né? Que quando eu derivo ele, dá x ao quadrado. Esse é o problema, tá? Essa é fácil, né? Quem sabe bem aí a regra da potência, né? Para derivação, é só pensar de forma inversa, né? Ó, se eu pegar o fzão igual a 1/3 de x ao cubo, né? Se o fzão for 1/3 de x ao cubo, se eu derivar isso aqui, né? Vai ficar 1/3 vezes 3 vezes x elevado a 3 menos 1, né? Ou seja, x ao quadrado, que é igual a f, né? Ou seja, x ao cubo sobre 3 é uma candidata aí a ser primitiva, né? A f zona primitiva para a gente, dá f igual a x ao quadrado, tá? E aí você observa que também existe outra primitiva. Essa aqui foi uma, né? Eu acho que é a mais fácil a gente imaginar assim de início, a primeira vez que está vendo esse conteúdo, né? Mas existe também 1/3 de x ao cubo mais 100, né? Porque você sabe que a derivada de 100 é zero, né? Então, eu posso adicionar qualquer constante a esse cara aqui, né? Qualquer constante eu posso adicionar aqui, e a gente sabe que a derivada de uma constante é zero. Então, é uma família de soluções, né? A primitiva aí, f. Né? Essa f-zona aí é uma família de soluções. F-zona, g-zona, né? Cada constante que você colocar aqui é uma solução diferente, né? A gente vai ver que tem solução, essa é uma solução geral, né? Você consegue obter uma solução particular dependendo do problema que você está lá resolvendo, né? Tá vendo? Satisfaz também. Se você derivar isso aqui, vai chegar no x ao quadrado. Então, as duas são primitivas da f, né? Então, qualquer função agora chamou de h
Hzão, ó, qualquer função desse tipo aqui, né, somado C, onde C é uma constante real qualquer, é uma primitiva de f. Então, é uma família de soluções. Mais para frente vai ter um gráfico para a gente ver o que significa essa família, né? Aqui um teorema, ó. Se f é uma primitiva de fzinho, em um intervalo i, sempre um intervalo, tá? Então, a primitiva mais geral de fzinha em i é fzão de x mais c. É aquilo que a gente já viu, né? Onde c é uma constante. Só você derivar isso aí, você vai obter f' de x mais zero. Você derivar isso aqui, né? Que é a nossa f, né? Conforme definição lá de primitiva, lá no slide anterior aqui, ó. Esse slide aqui. Tá vendo? Fzão' de x igual a f de x. Então, aqui só repetindo, né? E aqui, ó, tá um gráfico interessante para vocês perceberem que eu falei, né? Você vê aqui uma família de soluções. Tem várias, tá vendo? X ao cubo mais 3 mais 3, x ao cubo sobre 3 mais 2, x ao cubo sobre 3 mais 1 é azul, x ao cubo sobre 3 mais 0, né? É essa rosa que passa aqui na origem, tá vendo? X ao cubo sobre 3 menos 1 é essa verde aqui que passa, né, abaixo da origem aqui, cruzando o y. X ao cubo sobre 3 menos 2 é essa aqui embaixo. Então, e continua, né? Tem várias outras aqui, né? Isso aí continua. Tem várias outras soluções possíveis. Qual dessas aí vai ser a solução para a gente, né? Vai depender do que o problema está pedindo. No final dessa aula, a gente vai ver um exemplo que a gente descobre uma só uma dessas soluções, dessa família de solução, vai ser a solução que a gente está procurando. Vai ter que ser dada uma condição inicial, né? A gente vai ver mais para frente. Aqui alguns exemplos. Essa aula aqui eu acho que vai terminar bem rápida, mas eu acho que vai ser justamente vai ser bom para vocês terem bastante perguntas para fazerem na próxima aula síncrona aí que a gente vai ter, né? Vai ser interessante vocês perguntarem. Eu acho que muitas dúvidas vão surgir, né? Vocês vão começar a confundir o conceito derivado com integral. Isso aí é o que acontece mesmo, só fazendo muito exercício para entender bem, né? Então vamos ver aqui 4 exercícios, 3 exemplos aqui que você já... quem já entendeu o que eu falei aqui de primitiva vai entender facilmente como chegar nas primitivas dessas três funções aqui, né? Encontre a primitiva mais geral, né? Mais geral, então vai ter um mais c lá na solução, né? Para cada uma dessas funções, né? Seno de x, a pergunta que você vai fazer é: qual função fzão de x que, quando eu derivo ela, eu chego em f de x, né? No caso aí da letra A, você vai ter fzão de x igual a seno de x, que é o fzinho e a seno de x, né? Então, qual função que, se eu derivar, eu chego no seno de x? Essa é a pergunta, tá? Que vocês vão ficar aí na cabeça. Né? E aí, qual função que seu derivado dá seno de x? Não é muito difícil de imaginar, né? Cosseno de x, a gente sabe que se a gente derivar, né? Cosseno de x, se eu derivar isso aqui, vai dar menos seno de x. Então, quase, né? Por um sinal, né? Não é a nossa f-zona, o cosseno de x, né? E aí? Então, mas você sabe que menos cosseno de x, ou assim, ó, menos 1 vezes cosseno de x, quando você deriva isso aí, dá menos 1, fica preservado, né? Menos seno de x. Menos com menos, então fica seno de x, né? Então, menos cosseno de x é a nossa primitiva para a letra A, tá certo? Tranquilo, né? É só lembrar aí, tem que estar bem fixado aí na cabeça essas regras de derivação, né? Lembrar essas derivadas aí mais tradicionais, né? Exponencial de x, seno de x, logaritmo de x, né? Então, a nossa f é menos cosseno de x mais c, né? É a mais genérica possível. Se somar uma constante qualquer, quando se derivar vai dar o seno de x. Então, a letra A está aí a solução, tá? Agora vamos para a letra B. Né? A letra B é 1 sobre x a função, né? Então, estou procurando f' de x que dá 1 sobre x. Que função que se eu derivar, que função f, né? Que se eu derivar ela, eu chego em 1 sobre x. Né? Essa também é tranquilo, né? Para quem já viu lá a aula de
de função exponencial, derivação logarítmica, né? Tá tranquilo com isso aqui, né? Então, f de x é igual a ln de x mais c, tá certo? Coloquei o x aqui em módulo, porque aí pode ser qualquer valor de x negativo ou positivo, né? Menos o zero. Mais uma constante c para ficar genérico isso aí. Você sabe que se você derivar ln de x, você chega em 1 sobre x, né? Então, direto, né? São exemplos aí que você vai fazer direto, vamos dizer assim, né? Só lembrar aí da derivada do que dá o quê, né? Letra C, né? A letra C é muito parecida, é x elevado a n, né? E o n diferente de menos 1, porque se for igual a menos 1, vai recair aqui na letra B, né? Então, diferente de menos 1. Então, qual função f zona, que se eu derivar ela, eu chego em x elevado a n. Quem lembra da regra da potência, vai escrever rapidamente isso aqui, ó. Talvez não escreva assim com letras, né, por causa desse n aí, que talvez atrapalhe, mas você coloca, substitui n por 2, 3, 5, você vai ver a relação que aparece, né? É o quê? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né? Mais c, para ficar genérico. Porque você sabe que se você derivar isso aqui, né, você vai ter que usar a regra da potência, né? Juntamente com a regra da constante, que multiplica uma função, que a constante é 1 sobre n mais 1. Então, você vai ter aqui 1 sobre n mais 1, vezes n mais 1, né? Esse cara aqui vem aqui para frente, vezes x, elevado a n mais 1 menos 1. Pronto. Cancela esse n mais 1 aqui com esse aqui. N mais 1 menos 1, né? Dá n, ou seja, x elevado a n, né? Então, essa aqui é a primitiva para a gente, né? Bem tranquilo. Quem estiver praticando bastante essas regras aí da potência, regra da cadeia, vai tirar de letra esses primeiros exemplos aí de primitivação aí, de antiderivada, né? Aqui tem uma tabelinha. Vou passar rápido, depois vocês dão uma olhada, né? Aqui os exemplos que a gente já fez, né? Esses dois aqui, caso que eu vou falar aqui mais para frente ainda. Né? Secante ao quadrado de x. A gente sabe que se a gente derivar a tangente, chega em secante ao quadrado de x. Se a gente derivar seno de x, a gente chega em cosseno de x. Sempre lê assim, né? Se eu derivar a função que está aqui à direita, eu chego na que está à esquerda. Se eu derivar aqui que está na esquerda, eu chego na que está à direita, tá? Dá uma olhada aqui com calma depois. Mais uma definição. Agora já é envolvendo o símbolo aí que a maioria talvez já deve ter visto por aí, né? Que é o símbolo de integral. Tá aqui, né? Seja f de x uma primitiva da função f, né? Ou seja, a gente já viu aí de primitiva, né? Só dá uma olhada lá na definição de primitiva, segundo slide. A expressão f de x mais c, né? C é uma constante, é chamada de integral indefinida de f e é denotada, né? Dessa forma aqui. A gente vai fazer a mesma pergunta que a gente já estava fazendo, né? Aí só chamar a atenção para algumas coisas aqui, né? Esse x aí indica a variável de integração. Né? Esse cara aqui é o símbolo de integral. Né? Esse c aqui é a constante de integração. Constante de integração. E esse cara aqui, né, que é o f de x, você pode chamar também de integrando, tá? É a função integrando. Aí, como é que a gente vai ler isso aqui, né? É a mesma forma que como a gente fez lá para encontrar a primitiva. Você vai olhar, isso aqui vai ser dado para você, essa integral. Integral de f de x dx. É assim que a gente lê normalmente. Integral de f de x dx. Esse x aqui é para indicar a variável a qual eu estou integrando, né? Igual lá em derivada, eu estou derivando em relação a qual variável, né? É indicado lá naquela notação, df dx, eu estou derivando em relação a x. Aqui, né, eu estou integrando em relação a x. A pergunta que você vai fazer é, que função, né, no caso aqui chamado pelo f maiúsculo, que se eu derivar, dá essa função aqui, dá o integrando. Né? Essa é a pergunta que a gente já fez anteriormente, só que agora com essa notação aí, com esse símbolo de integral. Qual função que se eu derivar, dá essa fzinho aqui, que está aqui entre o símbolo de integral e o dx, que é a variável de integração. Né?
É isso que a gente vai perguntar, tá? Quando tiver esse símbolo de integral. Esse problema que a gente vai resolver, né? A gente já viu aqui da f de x mais c, né? Se, somente se, né? O fzão linha de x igual a f de x. É o que a gente estava fazendo anteriormente, né? Que função f que se eu derivar, né? É a mesma coisa, tá vendo? Que função f zona que se eu derivar, eu chego na fzinho? É a mesma pergunta, certo? Aí aqui é aquela propriedade que eu falei que a gente ainda vê para frente, que está na tabela lá, né? Propriedade de linearidade da integral, né? Sejam f e g primitivas de f e g, né, respectivamente, e a e b, duas constantes quaisquer reais, né? Então, a vezes f mais b vezes g é uma primitiva de a vezes f mais b vezes g, né? Escrevendo nessa notação de integral, né? A integral disso aqui tudo, ó, quem não tiver muito familiarizado, de repente vamos botar um colchete. Integral disso tudo que está entre colchetes, né? É igual a isso aqui, certo? Esse teorema a gente vai usar. A demonstração dele é muito simples, né? Basta aplicar essa definição de primitiva nisso aqui, você vai chegar facilmente nessa expressão aqui do lado direito da igualdade, né? O que aconteceu aqui? Parecido lá com aquela propriedade derivada, né? Você preserva a constante, né? Primeira coisa, separou na integral de cada parcela aqui, tá vendo? Da soma, né? Integral de a vezes f de x, mais integral de b vezes f de x. Mas a e b são constantes, então elas saem para fora da integral, vamos dizer assim, né? A constante é preservada, igual quando a gente faz a derivação de uma função. Então, né, essa propriedade vai ajudar a gente a resolver alguns exemplos aí, né? Já são duas propriedades aí de integral, né? Propriedade de uma constante vezes uma função, quando você integra, e uma propriedade da soma, né, de duas funções, quando você quer integrar. Você separa ela em duas etapas, né? Então, estão aqui dois exemplos, né? Vamos separei aqui na outra página. Integrar, né, essa função aí, a gente vai usar a propriedade que a gente viu, né? Então, isso aí vai ser igual a integral de 3 exponencial de menos 5t, mas, a variável aqui no caso é t agora, tá? Tá vendo? O t está indicando aqui qual que é a variável de integração. Então, é o t. Tudo que tiver t aqui, a gente vai ter que tomar cuidado na hora de integrar. Né? dt, vou aplicar a primeira propriedade lá da soma, né? Mais integral de raiz de t dt. Se quiser, já pode escrever até essa raiz de t elevado a meio, né? Facilitar para a gente aí, né? Aí eu vou aplicar outra propriedade aqui, que é 3 integral de exponencial de menos 5t dt mais integral de t meio dt, tá certo? Aí qual que é a ideia agora? Você sabe que exponencial, se fosse exponencial de t, derivada exponencial de t é próprio, né? Mas no caso aí, é exponencial de menos 5t. Se derivar exponencial de menos 5t, você vai ter exponencial de menos 5t vezes menos 5, pela regra da cadeia, tá certo? Então, não é isso aqui, né? Qual função que seu derivar dá isso aqui? Não é a própria, né? Porque ela dá menos 5 vezes ela. Mas aí basta você fazer isso aqui, ó. Menos 5, né? Menos 5. Ou seja, agora, né? Eu realmente cheguei na função aqui que a gente está procurando, né? Então, se eu derivar isso aqui, ó, eu chego nessa cara aqui que é exatamente aqui a solução, né? Então, voltando aqui. Então, 3 vezes, né, exponencial de menos 5t sobre menos 5, né? Poderia colocar o c aqui, poderia, mas vamos deixar para colocar um c só no final, tá? Mas, agora essa integral aí, né, dessa outra parte aí, né? Que é meio, né? T elevado a meio. Então, qual função que se eu derivar, né, dá t elevado a meio, né? Essa também não é muito difícil, né? Vou deixar para vocês pensarem aí, ó. 3 sobre 2 vezes t elevado a 3 sobre 2, mais c. Pronto, tá aí a solução do primeiro exercício. Dá uma olhada nisso aqui. Quem não entendeu, né? Derive isso aqui, primeiramente, é claro, para ver se volta nisso aqui, né? De t elevado a meio, né? E depois ver como é que foi pensado isso aqui. Foi simplesmente aquela regra que a gente viu aí no slide anterior, né? Aquela da x elevado a n, né? Integral de x elevado a n dx. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1
mais c, né? É isso aqui que a gente foi usado aqui, né? Meio mais 1 é 3 elevado a 2, né? Então, dá uma olhada aí com calma, né? E o exercício 2, né? Eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Eu só apliquei aqui essa propriedade do teorema, tá? Separei em duas integrais, né? As duas parcelas que são somadas aqui. Integral de secante ao quadrado dx, mais 3 vezes integral de cosseno de x dx. Dá uma olhada na tabela aí que tem para trás aí, né? Essa aqui a gente já fez, então vocês vão conseguir chegar rapidamente à solução disso aqui, né? Qual função que seu derivado é secante ao quadrado de x? Qual função que seu derivado é cosseno de x, né? Então você vai chegar aí numa solução mais c, né? Façam aí, tentem fazer isso aí para casa, né? Na próxima aula a gente pode ver se vocês não tiverem conseguido. Aí aqui uma coisa para chamar atenção, né? Tomar cuidado que também, né? Basicamente são aquelas regras que a gente viu até agora, né? Da soma, de uma constante vezes uma função. Isso aqui não existe, tá vendo? Integral de f de x vezes uma outra função g, né? Não é igual a integral de f de x vezes integral de g de x. Toma cuidado com isso. A gente vai ver algo parecido para isso aqui, que vai ser a regra da integração por parte. Então, por enquanto, não faço aqui, tá? Não dá para separar assim, né? E a outra coisa também muito comum que podem errar aí, né, que é integral de um quociente, né? Não é integral do numerador sobre integral do denominador. Também não é isso. Não tem regra para isso, tá? Toma cuidado com isso aí, né? Só para chamar a atenção que isso aí não dá certo. E aqui um último exemplo, determinar a curva cujo coeficiente angular no ponto de coordenada x, y é 3x ao quadrado, sabendo que ela deve passar pelo ponto 1 e menos 1. Então, a gente está procurando uma curva, né? Uma curva, pode chamar de y, né? Cujo coeficiente angular nesse ponto é 3, né? Nesse ponto x, y é 3x ao quadrado. Então, o que é isso aqui? 3x ao quadrado, né? A gente está procurando y. 3x ao quadrado, né? Você pode chamar de ou y', né? Ou dy dx. Vou colocar dy dx. Ele está dizendo aí que é 3x ao quadrado, né? Sabendo que essa curva passa pelo ponto 1 menos 1. Ou seja, y no ponto de coordenada x igual a 1 tem que dar menos 1, certo? Então, esse problema aqui que a gente tem que resolver. Isso aqui é chamado uma equação diferencial, né? Com condição inicial, seria isso aqui, né? Vocês vão ver em cálculo 2 equações diferenciais, mas esse tipo aqui é muito fácil de resolver, dá pra gente ver aqui, né? O que está sendo pedido aqui, ó? Esse yzinho aqui que a gente está procurando, né, é uma primitiva de 3x ao quadrado, né? Então, y é igual ao quê? X ao cubo mais c, tá certo? Se você derivar x ao cubo, você vai ter 3x ao quadrado, que é exatamente o que está aqui, né? Mais c, né? A forma genérica da coisa, né? Tá vendo? Aquele formato lá de primitiva que está escrito isso aqui, né? Equação diferencial é porque envolve derivada, né? A equação aí, no caso, é dy dx menos 3x ao quadrado igual a zero. É uma equação que você tem que resolver, só que é uma equação que envolve derivadas na equação. Você vai ver isso aí em cálculo 2 com mais detalhe, tá? Essa primeira equação diferencial aqui é muito fácil de a gente resolver. Então, x ao cubo mais c é a função que, se eu derivar, né, eu chego no 3x ao quadrado. E é a y que eu estou procurando. Só que não é essa aqui, porque a y que eu quero tem que passar no ponto de coordenadas x igual a 1 e ele tem que dar menos 1. Então, aqui, esse c aqui vai ter um número agora para gente. Por quê? Porque, né, como y de 1 é igual a menos 1, então, y de 1 é igual a 1 ao cubo mais c, e isso aí é igual a menos 1, conforme está escrito aqui. Então, c é igual a quanto? C é igual a menos 2. Certo? Então, essa aqui é a nossa solução. Ó. Y. Eu vou colocar aqui num gráfico, é melhor. Né? A solução para a gente é essa daqui, tá vendo? Y é igual a x ao cubo menos 2. Essa é a solução para a gente, tá? Desse problema todo aqui. Y é igual a x ao cubo menos 2 é a função cujo coeficiente angular é 3x ao quadrado e ela passa no ponto aí 1 e menos 1, né? Tá certo?
Não é uma família de funções, tá vendo? A solução é uma única função. Naquele gráfico lá que a gente viu nos slides anteriores, tinham várias funções parecidas com essa, só sendo transladada para cima ou para baixo, né? Então, essa é uma solução única aí para gente, né? Porque foi dada essa condição, foi dada essa condição inicial aqui, né? Y no ponto 1 tem que dar menos 1. Aí você consegue descobrir um valor para o C, né? Se não for dado isso aqui, a solução seria essa daqui de cima, tá? Como foi dado um valor para o qual a função tem que passar, né? Ela tem que dar um determinado valor, então você consegue obter um valor para C, que é C igual a menos 2. Então, na próxima aula a gente tira dúvidas sobre essa aula, né? Até mais, tchau.